Olá para todos. Vou gravar aqui a pedido de um amigo meu. Então, a correlação entre as parábolas e as sete cartas. Na realidade, temos aqui são três tipos de correlação, né? E a correlação entre sete espíritos de Deus, eu gosto de chamar de espírito séptuplo, que são sete ênfases da operação do Espírito Santo de Deus em Isaías, capítulo 11, verso 2. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor. Eles estão diretamente relacionados, né, às sete parábolas do reino em Mateus, capítulo 13. Onde nós podemos ver aqui Mateus 13, né? Está aqui, né? Então, a primeira parábola, a parábola do semeador, versos 1 a 8. Parábola do trigo e do joio, versos 24 a 30. Depois o Senhor traz uma explicação sobre essas parábolas, né? A parábola do grão de mostarda, versos 31 e 32. A parábola do fermento em 3 medidas de farinha, que contamina, né? Que leveda toda a massa, né? Contamina, leveda. Na realidade, contaminou mesmo, né? É a parábola do tesouro escondido, Mateus 13, verso 44. Parábola da pérola de grande valor, versos 45 a 46. E a parábola da rede, versos 47 e 48. A correlação às sete cartas, né? A parábola do semeador, a igreja de Éfeso, trigo e joio, Esmirna, grão de mostarda, Pérgamo, fermento, Tiatira, tesouro escondido, Sardes, pérola, Filadélfia, e da rede, igreja de Laodiceia. Então vamos ver aqui algumas correlações, né? Primeiro aqui, a igreja de Éfeso. É interessante notarmos, né, que as três primeiras parábolas, elas abordam a vida agrária, né? No campo, né? Onde é semeada a palavra, onde o trigo cresce, onde o grão de mostarda caiu. Depois nós vemos uma outra parábola e aí ela já começa a ser contada sobre algo que acontece dentro de casa. O Senhor, ele é maravilhoso, né? Quando ele estava ensinando, ele chamava a atenção de todos. Não esqueceu também daqueles que eram os servos, as servas, as mulheres, tanto solteiras como casadas, que faziam, né, o serviço doméstico, né? Então, a primeira parábola, né, como já vimos aqui, Mateus capítulo 13, versos 3 a 9, ela está relacionada e ela não poderia ser também realizada sem antes que o Espírito do Senhor, Isaías 11:2, né, fosse derramado sobre a igreja. A orientação do Senhor Jesus era que eles deveriam aguardar em Jerusalém, porque eles receberiam, né, aquilo que era a promessa do Pai, onde encontramos essa promessa, Joel, capítulo 2, do verso 28 em diante, quando ele diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, servos e as servas, sobre os jovens, sobre os velhos, teriam visões, sonhos e profetizariam, né? Então essa promessa ela vai se cumprir no dia de Pentecostes. Pentecostes é uma festa realizada, né, 50 dias depois a festa da Páscoa. Tem o primeiro, o domingo é a primícias, aí conta 7 vezes 7, 49, e o próximo sábado é Pentecostes, ou seja, Penta, 5, né? Pentecostes é uma festa que acontece 50 dias, né, depois da Páscoa. Então eles aguardavam em Jerusalém, estavam esperando ali, até que eles foram revestidos, né, do Espírito Santo. Então depois eles sairiam para cumprir o ID, para semear a palavra, né, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Os confins da terra é aqui onde nós estamos. Cada terreno tinha suas próprias dificuldades a serem vencidas, né? São semelhantes, àquilo que acontece, né, nos nossos corações também, né? Nosso coração também é um tipo de terra, né?
É uma terra onde a semente é lançada e as aves elas colhem, elas não deixam que nem germine. Também alguns tipos de coração são como terreno pedregoso, né? As pedras falam das muitas lutas, das muitas dificuldades. Os espinhos que falam das seduções, o Senhor fala que os espinhos eram as seduções do mundo, né? As coisas do mundo que seduzem, né? Há muitos tipos de seduções hoje no mundo, né? Então, a primeira parte, né, da parábola diz que ela caiu à beira do caminho e as aves do céu comeram. Daqui a pouquinho nós vamos ver aqui o que é a beira do caminho, né, ou ao pé do caminho, né? A minha tradução acho que traz ao pé do caminho, né? E as aves do céu comeram, né? Aves do céu na Bíblia geralmente está ligado a espíritos malignos. Quando o Senhor fala o pardal, a andorinha, a grou, é o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, né, junto aos teus altares, está falando de servos. Mas quando fala de aves do céu, nós vamos ver lá em Daniel, quando Babilônia se torna uma grande árvore, né, no capítulo 4, né, quando Nabucodonosor tem um sonho, as aves do céu se aninharam ali. O banquete das aves do céu também, que vem para trazer um juízo, né? Então, aves do céu geralmente está ligado, né, ao mal, ao maligno, né? Então, as aves dos céus vieram naquele primeiro momento, né? Tentaram tirar, né, a semente, não permitir que a semente, a palavra que foi semeada, germinasse, né? O texto de Apocalipse 2:2 diz que eles puseram, né, em prova os que diziam ser apóstolos, os falsos apóstolos, os falsos judeus, os falsos irmãos, né, os nicolaítas e outros, eles eram aqueles que, como aves do céu, vinham e tiravam a semente, a genuína semente, né, a semente verdadeira, né? Tem um mistério, um segredo dentro, né, que é o evangelho vivo de Jesus Cristo que germina, brota e cresce e dá fruto em nosso coração. Eles vinham e tentavam tirar. Mas aqueles que tinham o Espírito do Senhor, o espírito de discernimento, o espírito de sabedoria, eles entendiam, né? E estes falsos apóstolos, eles estavam ali, como diz também, né, na carta de Judas, né, já se introduzindo no nosso meio, com um propósito, com o objetivo de não permitir que a semente caísse no coração daqueles que estavam ouvindo a palavra, né? Pedregais vem o sol fala das lutas, das provas, das perseguições. As primeiras perseguições elas foram internas ali, né, por parte do Sinédrio, era o conselho judaico, né? Também veio por parte de Herodes, dos principais, dos sacerdotes, também por parte de Saulo, né? E depois de se converter, se transformou, né, num apóstolo, né? Um grande doutrinador, né, do Novo Testamento, né? Tornou um apóstolo Paulo, né? Os espinhos, os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas sufocam. Ainda é assim, né? Infelizmente. Muitos ouvem, como aquele mancebo rico, né? Era necessário que ele deixasse tudo, vendesse tudo, desse aos pobres e seguisse ao Senhor, mas ele preferiu ficar com as riquezas dele. Infelizmente, ele desaparece então na história bíblica, né? Infelizmente, ele perdeu a oportunidade de ter o seu nome escrito no livro da vida. Então, os espinhos, né, a sedução da lei também, né, a sedução do retornar para o judaísmo, né, e nós vemos que Paulo ele vai falar, né, aos Gálatas, né, separados estáis de Cristo, vós, né, os que se os justificais pela lei, da graça tende caídos, né, muitos estão voltando, ainda até hoje, né. Nós vemos hoje muitas igrejas, denominações, trazendo elementos do judaísmo, né? Eles põem candelabro, arca, eles põem tábuas da lei, se vestem de sacerdotes, pregam, né, a circuncisão. Então, esse é um tipo de sedução, né, que muitos estão voltando, infelizmente, para o judaísmo, né? E ali também tinha os nicolaítas, hein? Nós vamos falar mais sobre eles na carta a Esmirna, né? Os nicolaítas
que eram os discípulos de Nicolau, um dos sete diáconos, né? E começaram, né, a ensinar também que eles poderiam, se aliar aos sindicatos, comer daquilo que era sacrificado aos ídolos, participar das festas que eram carnais, sensuais, promíscuas, né? Muitas prostituições aconteciam nessas festas, hein? Então o Senhor ele também fala sobre este tipo de espinho que já estaria acontecendo ali na primeira igreja, né? Então nós vemos em Éfeso, aproximadamente do ano 100 a 33 ao ano 100, aqui à esquerda acima, né? A operação dos apóstolos mentirosos, que como aves do céu vinham, dos nicolaítas, que traziam, né, o espinho, né, a sedução, e infelizmente desencaminharam a muitos, ao ponto de serem repreendidos, né, pelo Senhor, tanto aqui em Éfeso, como também na carta à igreja de Pérgamo, né? Então essa parábola era o cumprimento, né, das orientações do Senhor, né? O ide por todo mundo, pregar o evangelho, né, a toda criatura, ser-me-eis testemunhas tanto na Judéia, Samaria, Galiléia, até os confins da terra. 4 tipos de terreno, né? Aquela que cai ao pé do caminho, entre os pedregais, entre os espinhos e na boa terra. 4 tipos de corações que o Senhor tem orientado que a semente seja lançada. Esse texto de Romanos, capítulo 2, verso 11, ele é excepcional para isso, ele é excelente, porque a semente ela é lançada, a palavra de Deus ela é pregada a todos. Deus não faz, né, acepção de pessoas. A palavra de Deus é pregada a todas as pessoas. Deus não faz acepção. Para Deus não há rico nem pobres, nem gregos, nem judeus, nem gentios, somos todos um povo que estamos debaixo aqui da misericórdia do Senhor, né? Então essa semente está sendo lançada até hoje, né? Hoje nós temos os jovens do Evangelho Sem Fronteira, o grupo de oração Semente Preciosa, alguns grupos de senhoras que se reúnem também pelas madrugadas, que têm seus grupos de oração, que oram, né, umas pelas outras, oram também. De vez em quando eu recebo aqui, né? Tem uma irmã chamada Wanda, é lá da cidade de Matipó. De vez em quando ela me manda uns áudios de oração, às vezes crianças orando por mim, senhoras, hein? Eu fico muito feliz e agradecido porque sabemos que estamos unidos, né, em oração. Mesmo distantes, a oração ela nos une. Então aqui vamos ver o que é a beira do caminho, né? Quando você faz o preparo da terra, tem-se um instrumento chamado arado. Geralmente ele é puxado por um animal ou dois, né? E ele deixa essas marcas mais profundas. Essas marcas mais profundas, essa marca aqui é o caminho onde a semente ela é lançada. E a parte superior é o pé do caminho. A semente ela é lançada no caminho, depois o pé do caminho ele é lançado sobre a semente para nivelar o solo e deixar a semente abaixo, né, do solo com menos exposta, né? É ali embaixo que ela vai semear, né? Vai semear não, vai germinar, né? Então ali embaixo ela fica escondida. Então, o que nós vemos aqui? As aves do céu, se deixarmos a semente exposta, a palavra exposta, as aves do céu, ela vêm e comem, né? Elas tiram a semente dos corações antes que ela possa germinar. Então, com a descida do Espírito Santo e o nascimento da igreja, ela sai para evangelizar, né? Nós vamos ver aqui, logo no início, né? Filipe, né? Filipe é um grande evangelista, né? Cheio do Espírito Santo. Filipe é um dos 7, né? Dos sete diáconos, né? Ele cheio do Espírito Santo, o Senhor o orienta, né, que ele fosse para a estrada de Jerusalém, para Gaza, que estava deserta, ao ponto dele ver ali uma carruagem passando, e o Senhor orientou que ele corresse e fosse até aquela carruagem. Ali estava o eunuco, né, de Candace, né, que era a rainha dos etíopes, e ali ele se achegou ao carro, ele viu que o eunuco lia o profeta Isaías, né, e era o capítulo 53, né, que ele estava lendo. Na época não existia essa divisão em capítulos, né? E o eunuco, ao ler, Filipe perguntou a ele: entendes tu o que lê? É bom voltar um pouquinho, né,
algumas coisas que a gente tem esquecido de fazer, né, em especial no culto profético, né. Estamos com uma coletânea à mão, nas igrejas onde não tem, a projeção. A coletânea ela até abre ali o primeiro momento de aproximação, né, para evangelização, né. Entregou ali o pregador do dia ali, passou a revelação, a mensagem, pode ter sido também no culto de senhoras. Ao final, se houver algum visitante, devemos nos aproximar dele e fazermos como Filipe: "Entendes tu que lê? Você tem alguma dúvida, alguma dificuldade?", não é perguntar se gostou do culto não. A pessoa ali, até por educação, vai dizer que gostou, né. Mas entende tu o que lê, gostaria de receber oração, esse tipo de evangelização, ele precisa voltar para dentro das nossas igrejas, né. Algumas ainda fazem, né. Então Filipe, o eunuco, dali ele é arrebatado pelo Senhor, né, trasladado, e ele já está em Samaria. Quando ele chega em Samaria ali, eles ouvem que a palavra do Senhor estava sendo pregada, então João e Pedro vão até lá, né. O diácono não está sozinho, ele não é isolado, ele não está fora do corpo, né. Ele está ligado, né, ao ministério, o ministério ao presbitério, é assim que funcionam as coisas, né. Então a palavra estava em Samaria, depois Pedro em casa de Cornélio, que abriu a porta para a evangelização no exterior. Este mês, né, nós estamos orando pela obra no exterior. E Cornélio, ele era um centurião romano, né. Então vemos ali a primeira conversão de um estrangeiro, né. Então abriu, né, a evangelização para os estrangeiros, né, para os romanos, né. Depois a primeira viagem, Barnabé, Paulo e João Marcos. Depois a segunda viagem, Paulo, Barnabé e Silas. Entre a segunda e a terceira temos o Concílio de Jerusalém, quando eles voltam e buscam as orientações dos apóstolos acerca daqueles que estavam se convertendo, e não foi colocado nenhum tipo de lei, mas graça, né, um conselho, né, que se abstivessem do sangue, do sufocado, da prostituição. Era um conselho, né, que serve para nós ainda até hoje, né. Terceira viagem missionária, e vai encerrar então o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ver aqui mais um pouquinho. Então Filipe, o evangelista, né, um dos 7, né, ele estava em Jerusalém, aqui abaixo, aqui seria o nosso ponto zero, né, bem que está aqui acima, né, Samaria, né. Então Jerusalém, ele vai para a estrada de Jerusalém para Gaza, aqui onde está Gaza mais abaixo, Asquelon, Azoto, que eram cidades na Filistia. Depois dali eles vão subindo e vai até lá em cima, né, em Cesareia. Filipe depois em livro de Atos capítulo 8, verso 21, a palavra diz que partindo Paulo, né, dali, e os que com nós e com ele estávamos, chegamos a Cesareia, entrando em casa de Filipe. Agora ele não era mais chamado de diácono, né, agora ele era Filipe o evangelista, né, um dos 7, né. Isso ficou marcado na vida dele, né. Eu gosto sempre de falar que o livro de Atos tem 2 capítulos que eu chamo de Atos dos Diáconos, né, que são capítulos que falam sobre Estevão e que fala sobre Filipe. Então, como crescem em Filipe, lhes pregava, né, acerca do reino de Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo, e se batizavam, tanto homens como mulheres. No dia seguinte, partindo dali, essa aqui eu já li, né, aqui abaixo o último, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si boa posição. Aqui há um conselho para os nossos queridos diáconos, né? Sirvam bem, sem interesse, sem ansiedade, né? Faça, né, a obra do Senhor. Servindo bem, quem vai lembrar de você não é o pastor, não é o ministério, é o Senhor, o Espírito Santo. Se estiver no plano do Senhor no tempo, ele vai te revelar. E como Filipe depois foi chamado de evangelista, daqui a pouquinho também Deus pode estar separando para você um ministério, né? Então aqui estava se cumprindo o ID, né? Tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, Galiléia, até os confins da terra, né? Aqui pequenas viagens feitas por Pedro, né? Pedro também foi um semeador, né, da palavra, né? Então nós vemos aqui
E Pedro também, ele desce, vai a Jope, né? E ali ele ressuscita Dorcas. Dali ele sobe, né? E vai até a casa de Cornélio, que é a conversão do primeiro estrangeiro. Ali já podemos ver, né, o Simão, o mágico, né, que ofereceu dinheiro para que ele desse poder do Espírito Santo. Difícil, né? Já estava difícil de entender as coisas naquele período, né? Vamos continuar semeando aqui. Então Pedro também teve sua pequena missão ali. Depois Barnabé, Paulo e João Marcos, na primeira viagem, ele sai de Antioquia, que é à direita, abaixo, onde os cristãos foram, onde os nossos irmãos foram chamados pela primeira vez de cristãos, ou seja, seguidores de Cristo. Eles vão por mar até a ilha de Chipre, Salamina, Pafos, depois vão para Perge, aí vai para Listra, sobe, vai para Icônio, desce para Derbe, depois eles voltam novamente por mar até Antioquia. Foi uma viagem curta, mas que ela deu grandes resultados e abriu a porta, então, para a segunda viagem, né, que já podemos ver aqui no mapa, que ela é um pouco maior, né? Então, eles partem mais uma vez lá de Antioquia, onde estavam ali os apóstolos, né? Vão para Tarsus, eles fazem esse caminho todo, entram na Europa, né? Vão até Filipos, e já entram na Europa, vai até Bereia. Bereia e Tessalônica tem uma palavra muito boa para nós, né? Que os irmãos de Bereia, eles foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque em tudo eles conferiam na palavra. Faça sempre isso. Não seja um crente desprevenido, nem seja conduzido, né, por pessoas que dizem conhecer a palavra e te citam uma conjugação de verbo, de versos, faz pega um ali, outro aqui, para tentar colocar aquilo que é o entendimento deles, mas consulte, veja na palavra, né? Depois eles descem, voltam, vai para Cesareia e depois vai para Jerusalém, onde eles têm ali as orientações do Concílio de Jerusalém, anos 50, 51. Eles voltam, então, para Antioquia, onde vão partir para mais uma missão, né? A terceira viagem, mais uma vez, aqui, Antioquia da Síria. Passam pela cidade onde Paulo, né, nasceu, Tarsus, fazem um caminho bem maior, vão lá de novo, né, na Europa, Macedônia, Caia, né, onde é a Grécia hoje, desce para Corinto, depois eles voltam para Tiro, Ptolomaida, Cesareia, Jerusalém. Então são 3 viagens missionárias, né, realizadas por Paulo. Vou voltar aqui, né? Essa é a terceira, a segunda, a primeira. Aqui as missões, né, evangelísticas realizadas por Pedro e também João. Aqui Filipe, né, o evangelista, com auxílio depois de Pedro, né, e João, né? Então, vamos por todo mundo, né? Pregar o evangelho a toda criatura. Então, é necessário ainda hoje, né, que o Espírito do Senhor seja derramado sobre nós. E que, cheios do Espírito Santo, possamos partir para a evangelização. Vamos identificar os terrenos, vamos retirar as pedras, os espinhos, torná-los todos boa terra, né? Isso é com muita oração, isso é com muita lágrima, né? Com muita súplica diante do Senhor. E como já ouvimos aqui, né, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sim com alegria, né? Sem dúvidas, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quem irá? Uma preciosa semente.